Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já sabe, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, comentem, compartilhem. Isso vai ajudar muito no nosso engajamento, gente. E também nos siga nas redes sociais, o link está aqui na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Má? Pedire, o diabo da White Party. Eu fiquei impressionada com as histórias que andam aparecendo pela mídia. Acho que todo mundo viu, né? E a gente resolveu colocar esse tema hoje aqui porque ele se trata de um terror da vida real, né? Se a gente parar para analisar. E, gente, essa figura, o Pediri, ele se tornou um verdadeiro vilão de filmes de terror, né, Má? Porque, assim, as coisas que esse cara fez, né? Não tá na história aí. E bom, a gente vai começar falando como que surgiu as primeiras denúncias dessa relação do pedir em todos esses crimes que ele anda respondendo. E a gente tem a ideia de um vídeo que saiu na mídia há um tempo atrás, que mostra ele, gente, num corredor de um hotel. Primeiro mostra a namorada dele, a Cassie. Ela foi namorada dele por, acho que, quase 10 anos, uns 10 anos. Ela também é uma cantora, ela fez um sucesso aí na mídia, no começo dos anos 2000. Provavelmente vocês já escutaram alguma música dela nas rádios por aí. E mostra uma cena dela num elevador e ele aparece correndo só de toalha. E, gente, ele começa a espancar essa mulher. E aí já é o ponto que a gente olha e fala, agressor. Só que o Pediri, a gente não sabia que ele já tinha um histórico em cima disso. Ele é um rapper que ele começou a fazer sucesso ali na década de 90. E assim, gente, eu cresci na década de 90. Eu gosto muito do hip hop da década de 90, dos anos 2000. Adoro black music. E assim, eles estouraram nessa época com as músicas deles. E o que acontece? Eu via uma coisa assim, eu não me surpreendi quando começaram a fazer as denúncias em relação a ele. Por quê? Gente, é um universo que meio que eles mostram, né? E se você vê nos clipes, são clipes extremamente sensuais, mas assim, sensuais no sentido, mostra a questão de prostituição. Os rappers sempre colocavam essas questões nas suas músicas, sabe? As letras pesadas, carregadas. Não tinha só uma questão de uma letra que tivesse envolto uma revolta social. Eles colocavam outras questões também ali. E só que o comportamento, o que acontece? Eu fico vendo o comportamento de pessoas que acabam adquirindo muito poder. A pessoa ela pode até ser legal no começo, mas eu acho que o poder sobe para a mente da pessoa de uma tal forma que ela vira um monstro, né? E hoje em dia a gente vê essas denúncias e começou pelo R. Kelly, que também é um cantor aí super famoso. Eu gostava muito das músicas dele. Ele tem uma voz, gente, que é voz tipo de coral gospel. Eu adorava a voz dele. Só que ele era um predador sexual, né? É um predador sexual, porque ele ainda tá vivo. Tá preso e ele foi o primeiro a cair. E aí o que acontece? Agora a gente já tem o Diri também, que também é a mesma pegada, envolvendo menor, envolvendo questões sexuais, envolvendo questões de drogas. Então, assim, você vê que existe um padrão, né, Má? Sim, eu tava até pensando, né? Por várias vezes essa semana eu tava pensando, né? O que leva a pessoa a se tornar, né? Isso que a gente acabou descobrindo que não era uma coisa bem escondida, né? Até porque É, isso já é papo de mais de 20 anos, né, sobre o Pediri. E o que leva, né, a pessoa a se tornar uma pessoa desse jeito, né, uma pessoa doida desse jeito, no sentido, né, que a gente tá vendo todas essas acusações, né, sobre ele de abuso de drogas, uso de drogas com é, por forçar vários. as pessoas a consumirem a droga, né? Uma coisa Sim, e impressionante. colocar coisas sexuais com menores e com pessoas que não estão de acordo com aquilo, adultos, né? E é uma coisa assim que eu fiquei sabendo desse caso. Eu acompanho streamers dos Estados Unidos e tal, aí eu fiquei sabendo por causa que um dos streamers que eu assisto
comentou falando assim, não sei o que, vocês viram que o Pediri foi apreendido mais de 1.000 garrafinhas de óleo de bebê na casa dele, aí E eu fui sabendo mais, né, através disso, mas cada coisa assim que a gente escuta, né, sobre esse caso, que é assustador, né? O dinheiro, é claro, né, é o grande poder que a gente tem, né, assim, para um humano, e ainda mais quando você adquire fama, que ainda te dá mais poder, e ainda você junta isso com você tendo, né, que isso durante as festas que o Pediri dava, ele conseguia fotos, vídeos de pessoas e assim chantagear elas, né? Que é uma forma de poder também. E é uma coisa louca, né? O que um ser humano, a cabeça de um ser humano consegue fazer com outras pessoas sofrerem, né? Porque nesse inquérito, né, tem 120 pessoas mais ou menos, e eu tava vendo, foi na quinta-feira, eu estava vendo um advogado que ele tá com mais de 3.000 pessoas que dizem, né, que que foram abusadas, né, nessas festas do Pediri, desde os anos 90 ali até 2024, e tem toda essa coisa de que são em mais de 25 estados. Os Estados Unidos tem 50 estados, se eu não me engano, então metade do país tem vítimas por aí. gente, E isso tem que ser apurado, é claro, né, que tem gente doida que vai lá que não tem nada a ver. sim. Mas Aproveitar, né, o embalo, mas eu acho que as vítimas também, elas acabam tomando uma coragem quando elas veem outras vítimas, né, sim, porque aí sim. já toma uma proporção que, aí ele não vai conseguir mandar matar todo mundo, porque também tem esse lance, né, que além de todos esses crimes, ele é mandante de vários assassinatos, o que é muito macabro, porque assim, você olha para aquela cara de bobo dele, que eu acho que ele tem uma cara de bobo, aquele cara, mas a gente sabe que de bobo ele não tem nada, né? E essa coisa do poder dele, você vê que a questão do dinheiro e a questão, que é um lance que eu sempre vi, desde muito nova eu reparei isso, é esse poder que eles tinham na indústria musical, eles controlavam realmente tudo, né? Sim, é uma coisa que a gente sempre tem, né, em todos os meios de trabalho, seja moda, ali em Hollywood, no mundo da música e tal, né? A gente tem essas pessoas que tem essa índole má, né? Que nem teve aquele produtor super famoso há uns anos atrás, que foi denunciado por várias mulheres por questão de abuso sexual e tal. E nesse caso a gente vê, né, que ele fez várias pessoas assim conseguirem o estrelato, né? O Justin Bieber, a Rihanna e outros O mais. Usher só Sim, grande, só nome grande. e é uma coisa assim, é uma coisa maléfica, né? A gente pensa assim em tudo, todos os ambientes de trabalho tem uma pessoa, né, que ali é influente, que tem um poder ali dentro, e é claro que não são todas, né? Mas quando você soma todo esse poder que a pessoa tem nesse lugar, nesse gênero, né? Seja música, Hollywood. Até eu tava vendo sobre um doutor que ele era, tipo assim, muito respeitado pela pessoal da medicina e nada. E o cara abusava de pessoas ali menores de idade e tal. E então a gente vê que isso não tá preso somente a ali é por causa que é do hip hop, é do rap. As pessoas costumam, né, a colocar a culpa, assim, marginalizar, né? Sim. Então é uma coisa assim muito louca tudo isso que está sendo revelado, que isso já tem umas 3 semanas, né? Eu acho um mês, e continua parecendo cada vez mais coisas bizarras sobre
o P. Diddy e outras pessoas que também que são suspeitas de fazerem coisas erradas aí nessas festas que ele dava. Essa questão que você falou realmente não tem relação com o estilo da pessoa. Eu mesma, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas muito poderosas mesmo. E eu observei o comportamento, que é esse comportamento de dominação, sabe? E querer comprar as pessoas de diferentes formas. Então, assim, não fica restrito, não. A questão é quando a pessoa, ela recebe... Tem até uma frase, né? Dê poder ao homem que você vai ver como que ele é realmente, sua índole. Então, tem muito disso, não fica restrito. E isso subiu para a cabeça dele, não só a cabeça dele, de outras pessoas. E ele ficou conhecido como o rei da festa. Tanto que a gente vê na cultura pop, em vários filmes, séries. Eu fiquei impressionada quando começaram a fazer os compilados de filmes e séries que citam o pedir em algum momento relacionado a questões assim sórdidas. Por exemplo, eu me lembro a primeira vez que eu já conhecia a música, né? Eu assisti Todo Mundo em Pânico. Tem uma cena que estão as duas amigas, a Brenda e a Cindy, e elas estão conversando e ela tá falando mal de uma menina, e ela fala, eu tava na festa do meu amigo Chão, porque o nome dele é Chão, né? E ela, quem? Ela, o Puff Daddy, porque antigamente, na década de 90, o nome dele era Puff Daddy, ele mudou. E aí e ela começa a falar, a festa esquentou, ela começou a tirar a blusa, tipo, ela começou a descrever coisas que aconteciam de verdade. E a gente que é aqui do Brasil, talvez a gente não tivesse se ligado tanto nisso, né? A gente se liga agora, mas o pessoal, a gente sabia, todo mundo sabia. Você vê os vídeos do pessoal falando, eu não sabia que rolava, sabia, até por causa do estilo, assim, que eles faziam, eles mostravam esse estilo de vida, não era um segredo, sabe? Não era uma coisa que você fala, ele mesmo falava, se a polícia entrar lá em casa, eu vou preso, que o que fica na minha festa não sai da minha festa. Ele era conhecido como o rei da festa mesmo. Só que nesse nível pesado, hoje as pessoas elas já têm uma noção do assédio. Teve o movimento Me Too, que ele ganhou muita força depois que o R. Kelly também foi preso, que ele era muito amigo do P. Diddy. Tem uma mulher, a Jaguar Wright, e, gente, essa mulher, ela é muito foda. Ela expõe todos, assim, sem medo, sem dó, sem piedade. Eu não sei, ela é muito corajosa, sabe? E eu acho que ela foi ganhando mais espaço porque ela foi falando com pessoas que concordavam plenamente com aquilo que ela estava falando. E muita coisa que ela falou no começo, porque já fazem uns 4 anos que ela vem se expondo dessa forma, as pessoas falavam, não, é louca, querendo colocar ela ali de escanteio. Mas aí quando as pessoas começaram a cair, eles falaram, não é que a mulher estava certa? E aí agora ela ganhou voz e ela fala mesmo, né? Ela não tem dó. Eu acho bastante corajoso falar, né? Tendo toda Ela é muito corajosa. esse background, né? Essa história bem antiga, né? De pessoas que se metem ali com ele, que não acabam bem e tal. E tem também um comediante que é o Cat Williams. Ele é um comediante famoso ali nos Estados Unidos. E eu tava vendo uma entrevista que ele deu, acho que foi em 2020 também, chega uns 4 anos atrás. Ele falando que ele recusou 4 vezes 50 milhões de dólares para ele participar dessas festas que o P. Diddy fazia. E ele recusou as 4 vezes e ele falou, eu não... Na entrevista, né, ele fala, eu não vou mudar minha índole, o que eu acredito, o que eu sei, o que eu ouço dessas festas não é da minha índole, então eu recusei as 4 vezes e eu digo, ele dizendo, né, eu digo que isso uma hora vai estourar e vocês vão ver o que realmente é essas festas. E é uma coisa bem louca, né? O cara falou isso como a Jaguar Wright. E isso acabou acontecendo. Isso a gente fala, né, de 4 anos mais ou menos, mas como você disse, tem a coisa do Todo Mundo em Pânico, das branquelas, né? Falar sobre as white parties. Tem É o Supernatural. Sim,
Eu até ia comentar com você, o nosso queridinho também já tinha falado sobre isso do pedir e os Simpsons outra vez falando de coisas do futuro, né? Premonitórias, é. E é assim uma coisa muito louca. É assim, era uma coisa que estava à vista para todo mundo ali, né? Que trabalha no meio, seja no meio da música ou no meio da televisão, dos filmes e tal. As pessoas sabiam ali, mas era uma coisa que continuou e continuou por anos até estourar agora. E é uma coisa que eu fico me perguntando, né? Será que era aquele negócio de vista grossa, sabe? Ah, tá aqui de baixo, a gente sabe, mas a gente finge que não vê, sabe? Sim, sim, com certeza era isso. Até porque, para pra pensar, vai. Tem muito, vai, famoso, entre aspas, que desejava ser convidado para essa festa. Porque ali eles fazem um network também, né? Eles fazem amizades, eles estão lá na camaradagem. Você vê o Ashton Kutcher lá, você vê o Leonardo DiCaprio. Só pessoas, assim, da elite de Hollywood. Então, assim, devia ser para uma pessoa, principalmente para pessoas ingênuas que estão querendo adquirir um espaço que é a coisa mais comum ali em Hollywood, né? Então, assim, você acaba entrando, só que você tá entrando numa tocaia ali de monstros, né? Porque são predadores, assim, e não é só ele. Você vê, hoje em dia todo mundo tá falando, metendo pau nele, mas você acha que é? Eu fico vendo igual a Jaguar, ela fala muito do Jay-Z, ela tem raiva do Jay-Z, e o Jay-Z, eu sempre olhei ele assim, eu sempre vi ele como o mais poderoso. E ele é o mais discreto, se você entre o P. e o Ray Kelly, ele é o mais que fica assim, caladão, ele é mais tipo empresário. Você sabe que tem alguma coisa ali. É, sempre teve, né, esse buchicho. Só que como ele foi ficando mais velho, foi adquirindo um respeito. Só que pelo que ela fala, pelo que a Jaguar fala, ele é o pior de todos. E aí falam assim, ah, será que a Beyoncé sabia? Será que ela é uma vítima? Porque ela começou a se relacionar com o Jay-Z quando ela tinha o quê? 18, 20 anos. E assim, você vê, será que teve, né, uma lavagem cerebral? Gente, óbvio que ela sabia. É óbvio que ela sabia, sabe? Tipo, tava ali envolvida. Ela pode não ter participado, mas quem sabia, sabia. Não tem como não saber. Você conhece, tipo, vamos colocar num ambiente pequeno, vai, tirando essa questão de... Se a gente tá numa quebrada, vamos fazer uma comparação com quebrada. Rola festa, uma festa assim... O pessoal que tá ali, todo mundo sabe o que acontece ali. Sabe, ninguém é burro, só que ninguém fala nada, porque envolve muita questão de negócios ali, e eles controlavam tudo, né? Esse negócio de você querer crescer, né? E tem pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa ali para ter uma chance e tal. E essa parte de você. É claro, né? Tem essa parte de você buscar crescer e tem essas pessoas que querem. Vamos supor, né? Esse negócio de prazer de usar os entorpecentes ali e ter relações sexuais que nem foram ditos que as pessoas usavam drogas lá que ficavam por dias até usando essas drogas pra. Era um coquetel com 4 drogas, né? Ele usava êxtase, ele usava um remédio para controlar o coração da pessoa, usava, como é que chama aquele remédio azulzinho, a Viagra, e tinha mais um outro aí, tipo, fazia esse coquetel, provavelmente, tipo, não veio da cabeça dele, deve ter, sei lá, contratado algum químico, alguma pessoa que manja, mas uma coisa que eu reparei uma vez, eu vi um vídeo, esses vídeos clandestinos estavam filmando, se não me engano, era o Justin Bieber, numa festa, e eu reparei na época que todos os caras em volta do Justin Bieber, inclusive ele, os rappers ali, eles estavam todos com uma garrafinha com um líquido, e só eles estavam com essa garrafinha. Aí eu ainda pensei, eu falei, isso daí deve ser droga, porque era muito suspeito, assim, sabe? E, meu, dito e feito. É uma coisa que chama muita atenção, assim. Dessa forma que eles. Tem um filme, um filme sérvio, se eu não me engano, que me fez lembrar disso, assim. É um filme de terror, acho que de 2010, não lembro
o ano exatamente. Mas tem essa pegada assim de mostrar a realidade desse mundo assim bem pesado mesmo, de coisas sexuais e tal bizarra, e me fez lembrar um pouco disso, sabe? Pela essa forma que eles dizem. Tem um cara que diz que ele foi abusado, né, pelo pedir em pessoa, e que antes disso, né, ele tomou um negócio com o pedir, e ele acordou assim depois todo tonto e viu o pedir tendo relações sexuais com uma mulher que também estava desacordada. Aí ele falou, Nossa. aí o cara disse que o pedir falou pra ele assim, eu fiz isso que eu tô fazendo com ela com você também. Aí você imagina, né? É coisa de filme de Gente, terror, assim. E, sim. e eu escutando isso, eu liguei a esse filme. Que também tem essas coisas, assim, essas cenas bizarras de sexo com pessoas Sim. desacordadas. É cada vez mais bizarro. Assim, é uma E bizarrice. acontece, viu? E É, acontece. Eu já vi depoimentos de moças, né, falando que aqui no Brasil, tá? É a nossa realidade, que foram em festas, festas X aí, e de repente, pô, elas tomaram alguma coisa, pagou, e isso era uma lenda urbana, né, na década de 90, mas pelo jeito não é não. E ela acordou na cama, numa cama, ela reparou que ela estava com partes do corpo sangrando, se é que vocês me entendem. A moça era virgem e ela acordou sem saber o que tinha acontecido, mas ela percebeu pelo estado físico dela. E aí ela falou que ela perguntou para uma outra moça que estava com ela o que aconteceu, e a menina falou, e ela falou assim: mas você falou que você queria. E ela não lembrava disso, porque ela estava drogada, sabe? Então, olha que pesadelo acontecer isso na vida de uma pessoa, que trauma, né? uma coisa que eu acho que tem que ter muita terapia, né? Muito. Nossa, Assim, tem que ser, a pessoa tem que ser muito forte para poder lidar com isso. A gente vê muitos casos, né, de pessoas que são violentadas que não conseguem suportar, assim, uhum. esse abuso emocionalmente, né? Assim, depois do fisicamente, né? E você ficar revivendo e tal, que acabam até se suicidando. E é uma coisa assim que a gente acha que não existe, né? A gente que é normal, né? Que não é pessoas assim horríveis, são os demônios da vida real, né? Que é os É, humanos. A gente acha que, não, isso não acontece. Até eu penso isso muito com qualquer coisa assim que seja. Uma coisa bizarra. Pensa numa coisa bizarra. Agora você pensa assim, será que alguém já fez isso, seja no passado ou vai fazer? Com certeza isso alguém já fez ou alguém vai fazer, porque o humano assim não tem limite para perversidade, sabe? É uma coisa triste de se pensar, mas é a realidade que a gente vive, né? A gente, como humanos, né, que deveríamos ser pessoas que tenham o raciocínio, que tenha a humanidade, né, que a gente consegue discernir o certo do errado, acaba fazendo essas coisas bizarras com as pessoas que têm sentimentos, né? Como a pessoa faz uma coisa dessa com outra que não tá nem aí. que é uma coisa de senso comum, assim, você pensar que você vai fazer tal coisa com a pessoa e a pessoa tem sentimentos, ela vai ficar péssima, mas não tenho, assim, sabe, nem o que dizer para tudo isso, assim, que, como a gente falou no começo, tem pessoas que tem em todos os estados lá nos Estados Unidos, quem sabe em outros países até, né? Mas o que eles estão se concentrando mesmo é lá nos Estados Unidos, mais de 3 mil pessoas que supostamente sofreram abuso, 120 que estão já no processo que realmente é constatado, que tem provas. E a coisa fica mais bizarra ainda, né? Por ver que tem menores, pessoas
de 9 anos de idade, né? Assim, é uma Nossa, é. coisa que é nojento de se pensar. E assim, tirando a questão sexual, a gente tem a relação dele com os homicídios, né? Tem aí um bochicho que ele é envolvido na morte de um rapper, de dois rappers famosos, né, no caso, que é o Tupac e o Notorious Big, que eram raps ali, eles tinham aquela questão da rivalidade da costa leste contra a costa oeste, tá? Mas tipo, ficava naquela rixa, até meio que dava a impressão de ser meio artística, sabe? Pra colocar uma pimenta ali na relação deles. E tem essa lenda que o Tupac, ele foi morto a pedido, a mando do P. Diddy e o Notorious Big também. E tem até um lance que fala que e o cara que foi preso pela morte do Tupac, ele afirmou no depoimento dele, gente, que ele recebeu uma proposta do P. Diddy de US$ 1 milhão para efetuar esse assassinato. Ele falou isso. E na época, tipo, ninguém foi atrás para ver, ficou por essa mesmo. E a gente imagina por quê? Será que ninguém foi atrás? Será que ele pagou alguém? Porque assim, pelo que a gente tá vendo, ele comprava todo mundo. Tanto que no julgamento dele, gente, ele ofereceu 50 milhões para responder em liberdade e não aceitaram. Tipo, a justiça negou, porque consideraram ele extremamente perigoso. E você vê, o cara que tem 50 milhões assim pra rasgar, é muito dinheiro, né? Tem aquilo de a pessoa tem possibilidades, né, de fugir, de sair do país. Ah, com Então certeza ele ia pro outro. eu acho que é isso que a justiça viu. Então eu acho que isso faz total sentido. E essas histórias, né, que não tem nada confirmado, né, tem só histórias mesmo, mas é isso tudo a gente pode até acreditar que sim, né? Por tanto de coisas que a gente anda ouvindo, né, em relação sobre esse caso, assim, essa teia, né, que é enorme, assim, que tá se formando cada dia mais sai coisas relacionadas a esse caso e até, né, tem outra pessoa que teria sido vítima dele, que seria o Michael Jackson também, né? Que as pessoas andam criando essa teoria, né? Que pode ter fundamento, pode ser verdade, pode, mas não sei, né? Que ele teria encomendado a morte do Michael Jackson, que Então, é uma coisa bem bizarra também, né? eu não sei já na questão do Michael Jackson se ele realmente teria ligação, teria algum interesse. Tipo, eu não consigo enxergar. Tem a questão da Rihanna. Falam, que o Jay-Z e o Pedir, eles pegaram, tiraram a Rihanna à força lá. E eles pegaram ela, levaram ela lá pro prédio lá executivo, começaram a ficar com ela a noite inteira conversando sobre a proposta de negócios ali, para ela assinar o contrato. E eles estavam num andar super alto. E aí falam que eles viraram para ele e falaram assim, ó, você só tem duas opções, ou você assina o contrato, ou você pula pela janela. Você só vai sair daqui assim. Só que o que acontece? Eu não vejo tanto a Rihanna como uma vítima, assim, ela foi sequestrada, coisas do tipo. Eu não vejo, tá? Ela era menor, realmente, parece que ela tinha uns 16, 17 anos quando aconteceu isso com ela. Só que, gente, pensa, ela era uma menina bem jovem, extremamente pobre, a família dela era pobre, muito humilde, ela é muito talentosa, a gente não pode negar, muito bonita. Essa chance dos rappers mais famosos chegarem nela e falar, eu quero você na minha indústria, você negaria? É uma chance. Só que assim, até então não tem questão falando dessa relação com eles de assédio sexual. Não teve isso. Teve da questão de sequestro, deles terem pego ela à força para fazer isso. Mas eu não acho que foi bem assim. Até porque os repórteres, né, as pessoas estão indo atrás dela para perguntar, ela não fala nada. Quando entram nesse assunto, ela ri, debocha. Mas assim, pra ela, gente, eu acho que ela se deu bem nessa história, sinceramente. Eu não vi assim, porque era uma chance que ela teve. Eu não sei, se tivessem abusado dela, eu acho que ela já teria falado alguma coisa. Eu acho que eles focaram mais em ganhar dinheiro em cima dela. Então, eu tiro essa questão. Tem a questão da Lisa Lopes, que era uma das vocalistas do grupo Chelsea,
que é um grupo que nossa, eu adoro as músicas delas, muito bom, é um hip hop e um black dos anos 90 ali, muito gostoso. E eles também colocam a morte dela na conta do P. Só que, gente, por exemplo, ela tem a história que ela tava nesse grupo, esse grupo ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Elas ganharam prêmios, várias coisas. Só que elas estavam falidas. O que eles contam é que elas não tinham dinheiro para nada. E toda essa grana que elas ganhavam nessa indústria musical estavam indo para eles, para o Jay-Z, para o P. Diddy, para os grandes magnatas da indústria musical. E elas começaram a ficar revoltadas. O que, que elas fizeram? Elas começaram a expor isso na mídia, que elas estavam falidas, que como que artistas tão bem conceituadas, ganhando tanto dinheiro para a indústria, eram falidas. Não tem, então, com elas, eu acho que eles exploraram elas, diferente da Rihanna. Se a Rihanna foi explorada, eu acho que foi uma coisa bem trabalhada, mas a Rihanna ela teve um retorno. Agora as meninas não, elas não tiveram. Tanto que tem uma cena que elas falam que elas estavam tão putas já, que elas entraram dentro do escritório deles armadas. Imagina, 3 mulheres armadas, tacando a arma na cara deles, do Jay-Z, do P. Diddy, falando, reclamando. E aí o que acontece? Depois disso, ela foi para um retiro, que ela foi ali com a família dela, ela tava com as irmãs, tudo. Ela ficou um mês, a ideia dela era passar um mês, e ela tava filmando esse momento no retiro de uma forma documental. E aí teve uma época que ela começou a se sentir um pouco mais quieta, deprimida. Ficava, tipo, o pessoal sempre quando filmava ela, ela tava quieta. Teve um momento que ela tava na estrada com um cara ali que trabalhava com ela, com o pessoal no carro, e o cara, gente, ele atropelou um menininho, acho que o menininho devia ter uns 10 anos, era uma criança. E ela foi, levaram o menino pro hospital, a criança pro hospital, ela pagou todas as despesas, só que o menino não suportou e faleceu. Imagina, tipo, a pessoa deve se sentir super culpada, né? E aí ela foi, ajudou a família, tudo, e ela descobriu que o nome do menino, o sobrenome dele tinha Lopes também. E aí ela começou a encanar, olha a brisa, ela começou a encanar que a morte foi buscar ela, a gente até falou do episódio da morte, né? A morte ia buscar ela, ela tava sentindo que alguma coisa, ela tava sentindo, ela falou, eu tô sentindo que tem alguma coisa, e a morte foi buscar ela, e a morte, por um, sei lá, um lapso, ela se confundiu com os Lopes e levou a criança. Só que quem era pra morte levar era ela, e ela começou a encanar com isso. Aí mostra, faltando 2 dias para acabar esse retiro dela com a família, ela tava numa estrada e tava dirigindo, estavam filmando, gente, pior que é tudo gravado. E aí estavam filmando ela conversando, aí mostra que tinha um carro na frente, o carro ele freou de repente, ela foi desviar, o carro perdeu o controle, capotou e ela morreu. Só que ela foi a única que morreu. E aí começam a colocar a conta da morte dela nas costas do P. Diddy. Só que eu fico pensando assim, nossa, o cara ele vai, tipo, mandar mexer num carro em outro país pra matar ela? Será que, tipo, ele faria tudo isso, sabe? Não teria outra forma de fazer isso? Não sei se... Eu achei um pouco exagerado tentar fazer essa conexão entre eles. Assim como também tem a Lia, né? Que ela também era uma cantora muito famosa ali na década de 90, começo dos 2000. Falam que o Jay-Z, ele tinha um crush nela. Ele queria muito ficar com ela. Só que ela já tinha namorado, ela não dava bola pra ele e ele também não chegava junto. E aí aconteceu alguma coisa ali no meio. Ela pegou um avião, ela estava em um outro lugar, pegou um avião. Falam que quando ela entrou no avião, ela não estava querendo entrar no avião, ela estava meio dopada. E o avião cai e morre todo mundo que estava no avião. Também jogam a morte dela nas costas dele. E aí eu pensei a mesma coisa. Eu falei, nossa, mas o cara vai fazer um avião cair pra matar alguém? Tipo, nossa, será que chega nesse nível? Isso, para mim, chega a ser um pouco engraçado, assim, nessa questão de agora começar a atacar tudo nas costas dele. É claro, né, que tem, assim, mortes que podem ser relacionadas a ele, mas eu acho que vira esculhambação já começar. Uhum. A dona Zefa aqui morreu, a culpa é do P. Diddy. Mas sei lá, né? Tem coisas assim que é claro que não dá pra investigar, eu acho, porque já tem muito tempo, né? As É. provas, né? Podem ter se perdido e tal. Mas sei lá, como essa história do Michael Jackson também tem coisas
que podem ser assim, que aconteceu, que foi mandado por ele e tal. Pode ser, mas eu acho que é muito pequena, sabe, assim, a chance. E as pessoas gostam muito, né, de criar teorias sobre tudo, assim. Começam, se eu não me engano, teve uma pessoa que eu vi, acho que foi no Shorts, falando que tinha encontrado túneis de não sei quantos quilômetros, assim, na casa do pedir e não sei o que. Uhum. E é uma coisa que eu vi que não era verdade. Então as Hum. pessoas, sei lá, acabam ligando várias outras coisas assim, sabe? Que não tem uma coisa assim, uma coisa palpável, sabe? Que seja verdade. É claro que possa ter alguma morte ali ou outra que possa ser como. Eu acredito assim que se fosse para ter, Uhum. seria essa do Tupac, do Big. Então, assim, eu acho que as mais plausíveis ali pra época, no contexto, essas que eu acredito assim que supostamente seriam verdade, sabe? Então, eu não sei se ele teria todo esse poder assim, quase onipresente, né, onipotente de fazer todas essas pessoas que ele teria ali um atrito falecerem. Eu acho que ele até teria, só que eu acho que é muito trabalho fazer dessa forma, sendo que existem várias outras formas. Apesar que a gente escuta muito nos filmes, né? Os caras quando vai falar assim, a morte tem que parecer um acidente. Então também tem isso, né? Tipo, é tão bem feito que nunca vai conectar a pessoa, mas sei lá, não sei se ele também teria essa capacidade maléfica a ponto de chegar nesse nível de fazer um avião cair, sabe? Não sei. Agora, estão falando muito do Justin Bieber, né? Que o Justin Bieber, ele foi supostamente abusado pelo P. Diddy. O Justin Bieber, eu fico vendo assim, ele tem uns vídeos que eu vejo dele, eu achava ele um menininho tão bonitinho, talentoso, ele era artístico, você via ali que era um garoto cheio de sonhos, deslumbrado com tudo que estava acontecendo na vida dele. Ele era muito fofinho, muito simpático. E o moleque foi se estragando de um jeito no meio do caminho que, ele é um entojo hoje em dia. Se a gente olhar, e é o tipo de pessoa que você vê, o poder subiu pra mente, porque ele caga pras pessoas, né? Mas aí começaram a associar isso. Será que ele ficou estragado assim porque ele tá traumatizado de abusos que ele sofreu? E aí tem aquele clipe Yummy dele que, ai gente, eu acho essa música chata demais. E no começo as pessoas estavam associando essa música a, sei lá, uma declaração sensual à esposa dele. Só que começaram a ver que o clipe é estranho, porque tem umas crianças, né, no começo tocando instrumentos ali para distrair os adultos, e elas estão, é um ambiente meio assim ao mesmo tempo que aquela coisa infantil é meio mórbido, meio esquisito, e tem o back-off deles que mostra o Justin Bieber chorando lá, e entre as gravações, assim, aí você fica pensando, nossa, tipo, se é uma música alegre, por que que o cara tá assim? Tudo bem que a gente tem uma ideia de que ele tem depressão, e ele tá, né, passando por esse momento de depressão, ele ganhou filho agora, ele, né, deve estar focando nisso. Só que será realmente que ele foi abusado? Aí começam a mostrar os vídeos dele com o Pediri quando ele era novo. Aí tem até o Metaforando que faz a leitura da linguagem corporal, mostrando como o Pediri se comportava perto dele e tudo. Olha, eu acho assim, se o Just ele chegou a ser abusado realmente, eu acho que ele deveria falar até pra se curar, sabe? Mas ele não fala nada, o que deixa tudo mais estranho. Ele não defende, ele não acusa, nada. Eu vi um vídeo do. Quando ele era novo, ele tava com o Pediri, ele tinha acabado de chegar na cidade lá, e o Pediri tinha ficado com a guarda dele por 48 horas. Aí Uhum. até esse vídeo é mais de 10 12 anos atrás, faz muitos anos. Ele E tinha 14, 15 anos, né? Na época era um molequinho. sim, esse vídeo você assistindo hoje é muito estranho, né? Depois de todas essas acusações contra o Diddy.
Aí ele mostra acho que é uma Ferrari, ele fala assim, isso daqui é seu. Quando você tiver, acho que daqui um ano você vai poder É, dirigir ela, não sei o que. E é um vídeo assim muito estranho, né? É claro que a gente está sabendo do contexto, né, de todas essas acusações, o vídeo fica muito estranho assim. E toda essa coisa dele, eu tô com a guarda dele aqui por 2 dias e tal. Vai saber o que ele não fez com esse moleque, né? E tem toda essa amizade que eles tiveram ali nos primeiros anos da carreira dele. É uma coisa assim que é triste de pensar, né? Não, ele não foi a primeira, né? E também acho que não foi a última, porque a ele gente tinha um tá. acampamento, não é? Que Sim, ele treinava. O Usher participou desse acampamento. Era um acampamento que ele tinha para treinar jovens estrelas ali do show business, né? E aí ele treinou o Usher, tinha Mary J. Blige também, que é uma cantora maravilhosa, ela também. Ela conviveu nesse acampamento e tem até uma entrevista com o Usher que perguntam: você deixaria o seu filho participar desse acampamento? Aí ele riu e falou que jamais, tipo, não deixaria. Pô, ele não deixaria mais enfia o filho dos outros lá. Sabe, tipo, aquela coisa assim, a vítima também acaba virando predador, sabe? O Usher, sim. até então, ele não tá tão envolvido nessas questões. Mas foi uma declaração polêmica, sim, no mínimo, né? Pô, você pra pensar, se o cara tá falando isso é porque alguma merda tinha lá. E devia rolar putaria, vamos ser sinceros. E assim, não é legal, gente, porque menor, você olha assim, eu me senti adulta com 15 anos. Hoje, eu olho, eu com 15 anos, eu era uma idiota, uma menina ingênua, sabe? E a gente não tem noção que como as pessoas más podem influenciar os adolescentes, porque adolescente vai, eles não têm muito disso, sabe? Então é realmente uma covardia. Eu fiquei muito impressionada com um vídeo que eu vi de um ator chamado Orlando Brown, que ele fez as visões da Raven. Ele participou e aí ele foi crescendo, ele participava muito das festas do P. Diddy, e aí chegou num ponto que ele começou a se envolver demais com drogas, tal, e começaram a falar que o menino ficou doido. E aí tem depoimentos dele falando que o Will Smith, isto, vocês sabem o que, ele e ninguém falou nada na época, passou. Aí ele começa a falar, e aí do nada ele começa a falar umas palavras desconexas. E aí você fala, ih, tá doido. Só que, por exemplo, a Jaguar, ela fala que de doido ele não tem nada, que pelo contrário, ele é um gênio, ele é um menino extremamente inteligente, e ele tá se fingindo de doido pra conseguir denunciar e não ser morto. Não sei. Mas o fato é, se o cara falou isso, gente, quem é que vai se expor ao ponto de falar assim, eu sofri um abuso sexual? Principalmente, vamos colocar esse contexto dos rappers. Eu fiquei meio impressionada, porque os caras, eles colocam num clipe um heterossexualismo ali forte, eles são uns machos alfas tal, só que eles abusavam de homens e mulheres, sabe? Então, assim, por que não? Realmente, isso pode ter acontecido e o cara não conseguiu lidar com a situação. Isso eu pensando, né, até esqueci de comentar, você falando da parte do Justin Bieber e tal, e agora do Orlando Brown. Eu também, assim, se eu tivesse sido abusado em né, uma coisa assim, e depois de anos essa coisa explodisse, eu ficaria com vergonha, assim, sabe? É uma coisa assim que eu vejo, né, que eu também ficaria assim, não queria falar sobre, sabe? Tipo, Uhum. sair, quero dar uma entrevista lá pra TMZ, pra CNN pra falar sobre. Não, eu ia ficar envergonhado assim. É claro, né, que a gente, se a gente for abusado, né, e tal, a gente tem que falar e tal, reportar o crime, É para a mas pessoa não abusar de outras pessoas, né? Para você sim. conseguir fazer com que ela pare. E é uma coisa assim que a gente é difícil, né? Eu me É. colocando no lugar assim, se eu acho que seria muito difícil para mim falar sobre abuso e tal. E essa parte do Will Smith a gente tá vendo outras coisas, né, aparecendo dele, é, acusações, né, dele gostar de crianças, né, no sentido Pois é. sexual,
Que é uma coisa. É aquela coisa, né? A gente gosta. Eu gosto do Will Smith, né? Até. A gente é como cresceu assistindo vai Maluco no Entendo. Pedaço, É. MIB, e a gente começa a ver essas acusações e teve até a história, né, do filho dele, o Jaden, ter sido abusado por ele também, que isso, né, não tem provas Não, ainda. eu também fico assim, pisando em ovos em relação a isso, porque fala assim, ai, a Jada sabia, a Jada, né, esposa do Will Smith. Ai, gente, tipo, óbvio que existe de tudo. A gente já viu aqui no Brasil, tipo, o padrasto que matou inchado na pancada e a mãe meio que não fez nada. Pode acontecer, mas é uma situação delicada, né? Será que ela ia deixar esse negócio acontecer debaixo dos seus olhos? Será que também não é essa coisa de estar querendo colocar essa brisa onda? Porque esse negócio de pai ficar beijando o filho, mãe também, eu não curto esse lance. Mas eu já vi pessoas fazendo isso. Eu acho muito estranho isso de ficar Eu acho estranho, eu não beijando curto. filho na boca e tal. É claro, né, a gente tem que ter uma intimidade, assim, não intimidade sexual, É, mas uma intimidade, assim, saudável, né, entre família mesmo. Agora a gente não, é vendo, complicado. teve essa emancipação que ele fez com 15 anos, né, o Jaden Smith, e todas essas acusações que estão aparecendo contra o Will Smith, aí, das pessoas falando que foram molestadas por ele, e outras pessoas que trabalham já no ramo falando que ele já teve várias outras situações de abuso e tal. É claro, tem, né, se tem outras coisas, né, relacionadas, mas isso já é se você é, é adulto e a outra pessoa é adulta e vocês dois quiserem ter um relacionamento sexual ali, uma relação sexual, tudo bem, né, claro. Mas agora você ou abusar de uma pessoa de menor idade ou uma pessoa que esteja sob efeito de drogas, álcool, é outra coisa, né? Outros 500, é crime. Agora, se você você uma pessoa e outra pessoa forem adultos, né, e tiverem de acordo, é claro que pode ter a relação que quiser, mas essas coisas que estão aparecendo sobre o Smith, né? A gente tá falando isso porque conforme essa do Didi começou a aparecer a do Will Smith também, que também As pessoas vão compareceu. caindo em efeito dominó, né? Sim, Vai indo. e é uma coisa assim que faz a gente ficar triste porque são pessoas que até então a gente tinha um carinho ali e tal, É né? uma admiração, né? Fez parte, porque assim, os anos 90 foi muito marcante artisticamente. Eu acho que foi um dos anos mais marcantes, assim, que teve, falando a música, as cores e todos esses movimentos que surgiram. O rock tinha muito movimento, o hip hop, o black tinha muito movimento. Então, assim, era uma coisa que enchia os olhos, né? E você vê que, mano, acabaram com tudo. E uma coisa, assim, também que a Jaguar fala muito, né? Que não só tiveram essas pessoas envolvidas nesses supostos assassinatos, como ela também associa pessoas que trabalharam com ele no começo da carreira dele e essas pessoas morreram. Inclusive, a ex-esposa dele, a Kim Porter, ela foi secretária da Uptown Records, que era a gravadora, né? Que o Pedir ele era sócio, e ele se casou com ela, eles tiveram filhos, tudo. Ela era uma mulher saudável, muito assim, fisicamente, você via, não tinha problema nenhum, aparentemente, né? E de repente, essa mulher, ela aparece morta. Só que tem uma coincidência que ela apareceu morta bem numa época que ela estava escrevendo uma autobiografia dela. E diz a boca pequena que o Pedir ele estava muito preocupado em relação ao que ela ia escrever nessa biografia dela e ele resolveu dar um fim nela. Fala na autópsia dela que o falecimento dela foi por pneumonia. Só que, assim, foram encontrados componentes tóxicos no corpo dela. E na época, gente, eles não meio que ficou por isso mesmo, sabe? Tipo, morreu o assunto e acabou.
E, tipo, como acabou, sabe? Tipo, não teve uma investigação. Você fica pensando assim, nossa, será que ele molhou a mão de alguém? Porque, assim, em relação a ela, tem até a questão, ele namorou a Jennifer Lopez durante uns 3 anos, depois que ele se separou da Kim. E depois ele se separou da Jennifer Lopez, e aparentemente a Jennifer Lopez, ela foi das companheiras dele a que menos sofreu algum tipo de assédio, porque ela era mais bem sucedida ali, a mais famosa. Então, assim, ele não conseguia controlar ela como ele controlava as outras pessoas. E a gente sabe que o dinheiro, o poder traz esse controle. E aí, quando ele terminou, ele ainda falou assim que terminou com a Jennifer Lopez, que ele não poderia casar com a Jennifer Lopez, porque ele ainda amava essa ex-esposa dele. E assim, ele perseguia, os seguranças falam, ele perseguia ela, ele tacava bomba no carro dos caras, que ela se relacionava, era esse nível. E assim, pra ele dar um fim nela, gente. E é curioso porque ela teve um filho de um relacionamento antes dele. E ele meio que adotou esse menino. O menino não fala com o pai biológico, mas ele tipo, tem esse vínculo com o Pediri. Tanto que quando a polícia fez a batida na casa dele, esse menino tava lá, tava outros filhos do Pediri também. Mas você vê, tipo, como ele conseguiu controlar. E o menino, ele não ficou, tipo, com essa impressão de que... Porque se ele tivesse uma impressão que o Pediri tivesse matado a mãe dele, eu acho que ele não ficaria perto desse cara, né? Mas, enfim, tava lá. Dá pra ver, né, da violência que ele agrediu a esposa dele há umas semanas atrás, né? Dá pra acreditar que ele teria coragem de assassinar, né, a esposa dele, né? Como a gente já comentou ali mais no começo sobre essa esposa que teria falecido por uma pneumonia, né? Vai saber. Mas é muito louco assim, esse tanto de parece roteiro de filme, né? Assim, tem tanta história por trás, tanta mentira, tanta morte, tanta coisa bizarra, assim, que é tanto crime acontecendo assim, desde ali dos anos 90 até 2024, que sei lá, é muita coisa. Isso parece que nem cabe uma vida de uma pessoa, sabe? Esse tanto de absurdo, tanto de crime, mas é uma coisa que se caminha para ser tudo mesmo relacionado ao pedir, né? Que é uma loucura de se pensar de uma pessoa causar tanto mal assim para tantas pessoas. Eu acho que no envolvimento da Kim, ele tem um dedinho sim. É muito suspeito, sabe? Ela tá escrevendo uma autobiografia, ela sabia muitos podres, assim, principalmente em relação ao começo, né? Que tem esse lance dos rappers também. Eu acho que sim, nessa questão pode ter o dedo dele sim. E aí você vê o nível, né, da maldade humana dele. E o que você tinha comentado, né, mudando de assunto, das festas. Ele dividia as festas dele em dois níveis, né? Que tinha a Watch Party, que era a festa de branco, que os famosos iam lá todos de branco. Eu não entendo por quê, né? Ele fazia isso, ele tinha esse fascínio. E tinha as festas que eram os break-offs dele. Que aí sim eram as festas onde rolavam realmente o negócio mais tenso e que falam que ele escolhia a dedo as pessoas que participavam. E aí nesse lance eu imagino sim que com certeza o Jay-Z já deve ter sido convidado, ou participado, alguma coisa, ou visto. Não era inocente. Então, ele tá quietinho, né? Ninguém tá se pronunciando em relação a isso até o momento. Essas festas de branco era mais leve, né? Tem Mais fotos aí, social, entre é, aspas. tem fotos aí na internet e tal. Agora essas freak offs não podia entrar, né? Nenhum tipo, agora falando mais nos dias atuais, né? Não podia ter celular, nada assim pra gravar, tirar foto e tal. E é uma coisa que eu lembrei agora falando sobre isso de gravar. Nessas festas ele tinha a própria equipe dele, né, de filmagem, que o Nossa. pessoal lá filmava, né, claro,
para Tipo um filme uso. pornô, né? Sim, ele usava, né? Tem essas duas possibilidades, né? Dele usar ali para consumo próprio ou como mesmo para chantagem, né? Que é uma coisa que ele está sendo acusado também Uhum. de chantagem, porque ali você tendo, vamos supor, uma celebridade que é tida como um heterossexual e tal, tendo relação com outro homem, né? Isso poderia ser usado como chantagem, né? Porque a gente sabe Sim. como é a indústria aí. Então é complicado, assim. Tem tantas outras coisas, né, que podem ser usadas, assim, como chantagem. E eu acho, assim, chantagem, você... É uma forma tão nojenta, assim, de você querer tirar vantagem da pessoa. Isso É. eu acho nojento, sabe? Isso como intimidar também, eu acho outra forma muito nojenta que tudo leva a crer que ele usava essas duas coisas muito, né? É, não, com certeza. O negócio dos vidros de óleo Johnson, né, que acharam, a polícia achou mais de 1.000 frascos, né? E você vê que o lance ali, que eles usam isso pra lubrificar. E, nossa, você vê que o negócio era intenso mesmo, assim, era festa atrás de festa, era uma pessoa extremamente fútil, né, que tinha esse lance. Ele, assim, muitas pessoas ao redor, né, que é essa coisa muito fútil. Eu acho que esse ambiente, ela traz essa futilidade. Tem uma coisa, assim, que me incomoda, que é a ostentação, porque a ostentação, ela traz muito disso. A gente vê crianças periféricas. Gente, eu posso falar isso no meu lugar de fala, porque eu cresci em Quebrada, Ilmar. Aí, quebrada barra pesada, viu? Então, a gente vê que é uma luta para você conseguir sobreviver. E a ostentação, ela deixa a pessoa deslumbrada, ela acha que ela vai conseguir alcançar aquilo e ela quer alcançar da forma mais fácil possível. Então, assim, tem muito disso, desse engano que eles passam, né? Mostrando, ah, você pode conseguir isso se você fizer o que eu quero, sabe? As pessoas são usadas para isso, são enganadas para isso. Eu fiquei muito abismada. Uma coisa que eu vi assim que não foi só a Jaguar, né, que enfiou a boca no trombone e tá denunciando, falando todos os absurdos, como tem alguns rappers também que estão se colocando contra, por exemplo, o 50 Cent. O 50 Cent é uma figura que eu conheço também há muitos anos, acho que a maioria que está escutando aqui, nossa, era uma febre no começo dos anos 2000. Ele fala muito mal, ele, o Kanye West, o Eminem, são rappers que criticam muito o P. Diddy. E assim, o 50 Cent, inclusive, ele tá fazendo um documentário, aparentemente, que já fazem alguns anos que ele tá produzindo, onde ele pretende expor algumas questões. Só que assim, eu tenho um pouco mais de cautela nessa questão. Por quê? Porque para mim é o sujo falando do mal lavado. Quando tinha a onda, né, do hip hop do começo dos anos 2000, quando apareceu o 50 Cent, eu me lembro que as músicas dele eram extremamente misóginas. Chegava a ser nojento. Tem uma música dele que chama P.A.N.D. E uma frase, assim, da letra, pra vocês terem noção, fala assim, sim, Hollywood dizem que o melhor negócio é o show business, mas o melhor negócio é a prostituição. Isso que ele chama as mulheres de cachorra, chama as mulheres de vadia, um monte de coisa na letra que eu nem vou entrar em detalhes, mas assim, que eu olhava na época, eu achava uma letra extremamente problemática. As pessoas cantavam normalmente, achava aquilo lindo. E pra mim eu falava, gente, mas ninguém tá vendo alguma coisa estranha aí no meio. Então, assim, tinha, sabe, essa glamourização desse estilo que ele também participou. E o 50 Cent, ele também tem uma questão que se a gente começar a ver o passado dos caras, ele teve um envolvimento com tráfico de drogas, ele teve um envolvimento com gangues, a maioria ele teve realmente esse envolvimento. E ele, quando ele era novo, gente, ele chegou a levar 9 tiros. Um dos tiros, inclusive, foi na cara dele. Sabe, ele não morreu assim por um milagre. Depois disso, ele começou até a fazer sucesso, tudo. Mas
tipo, tinha esse lance, sabe, desse envolvimento. Aí você fica pensando, será que a pessoa ela conseguiu se desvincular totalmente desse estilo de vida? Eu olho hoje, por exemplo, o Snoop Dogg, hoje eu gosto do Snoop Dogg, mas teve um momento que eu odiei ele, porque eu achava pesado demais, eu achava que era agressivo as letras, principalmente em relação às mulheres, sabe? E tem até um documentário das mulheres do hip hop falando como foi difícil viver nessa época, porque assim, era um ambiente extremamente masculino e sexual. Se você olhar os clipes, é tá fazendo insinuações ali a prostituição, usando as mulheres como objeto, sabe? Então assim, pra mim, não, eu olho hoje, eu vejo o Snoop Dogg, é um tiozão, todo simpático, né? Fumo dele ali, curti o reggae dele. Mas no passado não era assim, não. Ele era macabrão, todos ali eram. Só que a pessoa vai envelhecendo e você acaba desvinculando. E, gente, você olha uma pessoa idosa, não significa que ela não fez um monte de merda na vida dela, né? Isso é verdade. Eu tenho o costume de achar que pessoas idosas são São 100% fofinhas. boas, né? Mas É. a realidade é outra, né? Mas é louco, assim, né? Eu conheci, né, o Snoop Dogg ali em 2003, 2004, quando eu assistia os clipes, os top 10 ali que passava. Uhum. Eu sempre gostei, assim, das músicas dele e tal, mas a gente sabe, né, pesquisando mais a fundo, assim, que todo mundo ali, né, já participou de gangues, do mundo ali do crime. É uma coisa que não tem como fugir, assim, né? Ainda mais ali nos anos 80, 90, no contexto, né, de onde eles vieram, que também era de periferia, que tinha que ganhar o dinheiro, né? Ali dentro é complicado, né, a gente falar assim dos outros, né, sem saber do contexto ali, né, familiar, o contexto de dinheiro, né, que a gente sabe que é muito importante para comer, para pagar as contas. Então a gente vai fazendo o que dá e eles fizeram ali, né, o que eles acreditavam que era melhor ali na época, né. Tem até o filme do 50 Cent que é aquele Morra Rico, não, é Morra, esqueci o nome. Não, Fique Rico ou Morra Tentando, é isso mesmo. Isso. E que ele mostra, né, que ele é traficante e tal, ele vendia as coisas dele ali. E ele acabou conseguindo, né, tendo essa sorte de ter o estrelato ali da música. Escapou. Não, e uma curiosidade é que ele levou esse tiro, gente, de ninguém mais, ninguém menos do que o segurança do Mike Tyson, tá? Aparentemente, esse segurança, ele recebeu uma quantia em dinheiro de um traficante que comandava ali o pedaço na época, ele estava muito incomodado com o 50 Cent, então ele contratou o segurança do Mike Tyson, que conhecia esse traficante, enfim, ele foi lá e ele descarregou a arma no 50 Cent, e ele até fala em documentários na hora, tipo, ele foi pro hospital, tudo, e ele tava com muito medo. E você olha uma pessoa dessa, porque eles são tão gangsters, né? Mostrando assim, mais assim, focado no realmente 92 mil. Hoje em dia a gente não vê mais eles assim. Mas tinha essa pegada pesada. E ele falando, ele, nossa, eu tava com muito medo. E uma das formas de eu conseguir mudar isso era eu mostrar que eu não tava, era mostrar o oposto e tentar ser mais doido do que o doido que tava tentando me atingir. E para você fazer isso e sobreviver, você vai até onde você, tipo, precisa, sabe? Então, assim, eles estavam dispostos a tudo. E, assim, eu não sei, gente, mas eu também. Eles criticam tudo, mas não cai. Eu me sentia muito ofendida com algumas músicas deles ali. E uma coisa que, assim, até em relação a um protesto, assim, que eu quero fazer, que eu vejo a gente discutindo essa questão do pedir, toda essa questão do assédio sexual, dos crimes e de tudo que ele estava praticando. Gente, a gente vive isso no Brasil, tá? Eu não sei se vocês repararam, mas uma coisa que me incomoda muito, igual eu falei assim, eu cresci em quebrada. Eu vivi isso, eu vi muita coisa difícil, tanto da minha vida como da vida de outras pessoas, de vizinhos. Não é nada fácil.
Só que uma coisa assim que eu vejo, por exemplo, a gente vê o funk, aí tem a questão cultural. Ah, não, é a cultura que não sei o quê. Só que funk, gente, só quem vive no meio, que vê esses pancadão, que vê esses fluxos, sabe como é que funciona, tá? Só tem menor de idade. Se bate o olho, você vai ver só menor. Os maiores vão ser os caras que estão organizando. Aí o que acontece? Vai os menores ali, começa a beber, começa a consumir alguma droga. A pessoa, ela tá ali, vai, porque ela quer. Ela, tipo, não tem aquele controle dos pais, sabe? Ah, você não vai. Ela vai. Só que aí é o que eu falei pra você, eu com 15 anos eu me achava assim foda. Hoje eu vejo que não era, que eu era uma garota ingênua de 15 anos, só isso. E isso também acontece com alguns adolescentes de hoje. E os pobres são os que acabam sofrendo mais, porque é mais fácil o abuso chegar neles. E, gente, é só putaria, tá? Se você colocar aí no YouTube, no Google, funk, tipo baile funk e tal, só putaria, só tem menor, tem muita droga. E é isso, ninguém fala nada, ninguém faz nada. E eu fico imaginando que daqui a uns 10 anos, mais ou menos, possa ser que apareçam supostas vítimas desse sistema que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. E tem esse lance da ostentação de você querer mostrar para a pessoa, você vai conseguir isso pelo caminho mais fácil. Tem sim, sabe? E a ostentação, ela traz essa questão fútil que o Diri pregava. E assim, a futilidade, ela até na questão do direito, na questão criminal, tem um aumento de pena, tem lá os crimes, tal, tem alguns crimes com qualificadoras, que, né, deixam a pena, que a pena já tem uma base maior, só que tem uns aumentos de pena. Um dos motivos que aumentam a pena de um crime é um motivo fútil. Ah, por exemplo, uma coisa assim que eu já vi acontecer, tá? A pessoa, tipo, mora na quebrada, tal. Eu já vi muita gente com uma situação de vida bem melhor que a minha fazendo isso. E aí se envolve num crime, aí você fala, meu, por que você fez isso? Ah, eu queria ter um pano da hora, sabe? Eu queria sair no rolê e pagar e comprar garrafa de champanhe, não sei o que mais, energético pra galera. Tipo, nunca uma pessoa virou pra mim e falou assim, ah, eu fiz isso porque eu queria colocar comida na mesa da minha família. Não, não tinha isso não, sabe? Então é um lance que você vê, porque é a futilidade. E assim, não adianta falar assim, ah, não, a pessoa ela faz isso porque ela necessita, não necessariamente. Muitas vezes é um motivo fútil. E isso é uma coisa assim que eu vejo que é muito triste e ninguém fala nada, ninguém se manifesta, sabe? Rolam esses pancadões. Vários trabalhadores, gente, que fica 12 horas fora de casa para colocar um mínimo de alimento, para pagar as contas, para ter um mínimo de dignidade, e o cara não consegue dormir porque rola música alta até 4, 5 da manhã. Sabe? Que respeito é esse? Sabe? Que sistema que a gente está vivendo, onde o pobre, ele é tão lascado que ele ainda tem isso para lidar, além de tudo, sabe? Então, assim, é uma coisa que me deixa muito triste e essa futilidade é nítida nesse estilo. É, as pessoas, no geral, assim, nos humanos, né? As pessoas costumam falar, ah, a gente, depois da pandemia e tal, teve um aumento de empatia e tal. Eu acho isso tudo muito balela, sabe, em relação a isso, sabe? A gente vê tantas pessoas assim lascadas aí por aí fazendo coisas horríveis e não tá nem aí com o próximo e tal. E é uma coisa assim que me deixa muito triste, sabe? De ver as pessoas sendo usadas como objetos, as outras não tem aí, outras que têm poder, né? Porque a maioria das pessoas, né, que são usadas, né, são pessoas pobres, pessoas carentes e Uhum. não tem um auxílio de alguém com poder ali para ajudar, resgatar, ajudar a ter uma vida melhor e tal. E eu vejo assim muito isso, né, dessas pessoas que vão nessas festas assim, seja do Diri ou de qualquer outras, né? Porque isso não é exclusivamente do Diri, essas festas que podem ser
denominada de qualquer coisa, acontece aqui no Brasil, acontece em vários países e acontecem esses abusos porque as pessoas são chamadas ali, vamos supor, tem uma moça que é bonita, vai lá, ela é de uma classe social mais baixa, mas ela é bonita, ela vai lá, acontece isso de drogarem, né, abusarem sexualmente, que a gente sabe que acontece, não é uma coisa velada assim, a gente sabe o que acontece e é triste, né? A gente vê isso em todos os lugares, como eu disse, seja no antro da medicina, da advocacia, do cinema, da música, isso acontece em tudo quanto é lugar e a gente dá o poder, né, para essas pessoas, mais falando assim do caso desses músicos, desses atores, atrizes, e é uma coisa assim muito triste, né, de se ver acontecendo, que é uma loucura, né? É uma grande, não passa mais de uma grande loucura de uma pessoa que faz a vida de várias e várias centenas e centenas de pessoas um inferno, né? Você acha um pequeno deus, né? Eu fico curiosa para imaginar como é que vai ser a queda do Jay-Z, porque segundo a Jaguar, ela tá predestinada já. Só que é aquela coisa, eu vejo o Jay-Z como um intocável ali no meio. Tem até algumas especulações que falam que o Jay-Z que tá fazendo isso com o P. Diddy para conseguir sair de escanteio e não ser visto nesse auê todo. Mas eu não sei, eu acho que seria um plano muito arriscado, porque assim, cai um, cai todos, é o que a gente tá vendo, e deve ter coisa no meio sim, vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Eu acho que daqui a alguns meses vão aparecer as imagens das festas, porque tem algumas coisas, mas até então a gente não vê realmente, porque a polícia ela conseguiu pegar várias imagens, né? Então, assim, e uma hora a gente vai ver isso tudo sendo demonstrado aí pro público, não tem pra onde escapar. Agora, uma coisa é fato, ele tá preso. E eu acho que ele vai ser suicidado, sabe? Assim, pode ocorrer. Se eu não me engano, eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que ele tá naquelas lista de observação, sabe? Pra suicídio, porque é uma coisa assim que acho que acaba com a pessoa, né? Mesmo ele sendo o monstro, assim, né? Que tá se pintando, tem a chance grande dele falar, né? Acabou pra Então, mas eu mim e acho que não é tal. ele mesmo acabando com a vida dele. Eu acho que é alguém que vai acabar com ele e vai Ah, colocar sim, como sim, se ele sim. tivesse feito isso com ele mesmo. Porque ele, aparentemente, né, pelo que tá vazando aí de informação, ele tá em choque, ele vai depor e vamos ver se ele vai falar de outras pessoas. Será que ele vai ter coragem de falar? Ele tá firme, ele falando que ele é inocente. Ele não vai escapar disso. Mas será que ele vai expor outras pessoas? Nossa, eu tô muito curiosa pra ver como é que vai se desfazer essa história, esse enredo todo, porque o foco agora vai ser com certeza o Jay-Z. Será que ele vai expor o Jay-Z? É aquela coisa que a gente tava falando, né? Igual a Beyoncé, certeza que ela sabia. Eu gosto muito da Beyoncé como artista, ela é uma mulher linda, ela tem uma voz, assim, um talento, assim, que não tem como questionar o talento dessa mulher. Mas é uma coisa que eu acho que ela se apropria muito de imagens. Uma vez eu vi um clipe dela, eu acho que esse clipe dela era numa favela no Rio de Janeiro. Eu não curto muito quando uma pessoa que é muito rica, que vive em outra realidade, quer mostrar, tipo, uma simpatia, sabe? Aí mostra ela na favela, como se ela fosse uma favelada cantando. Aí tem até uns galos passando, tipo, como se ela fosse mulher de um mano da favela. Mano, ela nunca passou por uma necessidade na vida, tá? Estamos falando de uma mulher preta, tem todo um movimento em relação a isso, que, pô, tem que ter mesmo. Eu concordo, óbvio, isso. Só que ela, gente, ela não passou necessidade na vida dela. A história dela, ela, quando ela era pequena, sabe, os americanos têm mania de tirar foto na frente da casa. O pai dela já era um homem bem sucedido no que ele fazia, a mãe dela era dona de um salão de beleza, eles tinham uma condição financeira muito boa, e tem uma foto que tá o pai, a mãe e os filhos, né, a Beyoncé e os irmãos, na frente da casa. Gente, uma puta de uma casa maravilhosa no estilo colonial.
ela criança. Então, assim, você vê que ela sempre teve uma estrutura diferente do Jay-Z, que já cresceu nas ruas, ele realmente era tipo um malandro de rua, era diferente, mas assim, essa coisa de ficar pagando um pau pra um lance que ela nunca viveu, sabe? E aí coloca assim, ah, é uma mulher forte, que empoderada. Empoderada, será? Ela é obcecada pelo Jay-Z, obcecada. Rola aí, né, o pessoal falando na fofoca, que ela faz várias bruxarias pra, tipo, fazer uma amarração com o Jay-Z, pra afastar as amantes. Mas, pô, uma mulher que é tão poderosa não precisa do Jay-Z, porque ela é rica por ser rica, assim, pela fama que ela tem, por tudo que ela construiu na vida dela. Ela tá com ele porque ela realmente ama ele. Só que ela passou do limite, ela é obcecada. Tem o disco Lemonade dela, que foi quando ele traiu ela, aí começa a música, ela, meu, quebrando o carro, falando dela ter sido traída, falando que as mulheres pretas têm esse estigma de sempre ser traída pelos caras e virarem mães solteiras, e toda uma questão. Aí fala, mete pau o CD inteiro, chega no final, na última música, ela faz as pazes com Jay-Z, aí mostra um clipezinho romântico entre os dois. Puta, ela é uma corna, entendeu? Que aceitou isso, porque ela não precisaria aceitar, ela mesma fala as músicas dela. O meu relógio é de não sei quantos, sei lá, quantos $1000. Eu não preciso do seu dia. Ela não precisa, ela tá com ele realmente porque ela quer, porque ela ama ele. Só que ela se submete a cada situação de merda pra estar com aquele cara, inclusive ser uma mulher traída. E assim, pô, o cara ele não respeita nem a mulher dele, ele vai respeitar alguém. Tem um lance que fala que acho que tem até no Poderoso Chefão, que fala assim, ah, se o cara ele trai a esposa, ele já sai ali da gangue, ali da máfia, porque se o cara tem a capacidade de trair a própria mulher, ele trai qualquer um, você entende? Então, assim, pra mim, assim, eles são muito pose, muita imagem, mas na real são pessoas, assim, fúteis, fracas, que são frágeis em certas situações, ao ponto de mandar acabar com a vida de outras pessoas por medo do que elas próprias fazem, sabe? É uma coisa muito idiota mesmo, como você falou. É assim, é difícil, né? Ela não saber dessas coisas que acontecia nessas festas, né? Como eles sendo grandes amigos, tendo tantas fotos juntos, né? Que aparecem nessas festas aí. Como que ele nunca foi, né? Nessas freak-offs aí e tal. E tem tantas outras, né, celebridades que estão. O Ashton Kutcher tá morrendo de medo, né? Até a Anitta, né, participou de uma Ah, dessas mas festas. ó, mas a Anitta é desesperada pra fazer sucesso internacional. Ela é desesperada. Ela com aquela voz nasal dela, nossa, é um desespero pra conseguir espaço. E pela personalidade dela que a gente já vê, ela queria, assim, sabe? Ela tava querendo se envolver ali no meio e fazer comentários pra ganhar, tipo, notoriedade, sabe? Então, assim, eu acho que de vítima ela não tem nada ali no meio. Assim, isso nem foi cogitado, a Anitta vítima, não foi cogitado. Porque é óbvio que ela tava na festa pra curtir a festa, pra curtir o rolê, fazer o network dela, né? Fazer o papel dela ali no meio da música, e ela levando essa ideia do funk juntando com o rolê deles ali. Então, assim, óbvio que ela ia estar nesse rolê, sabe? Não me surpreende em nada. Da mesma forma que não me surpreende em nada isso tudo ser exposto agora. E, como a gente falou no começo, são histórias de terror, sabe? Da vida real. Eu prefiro falar de fantasmas, de assombração e tal, porque fica tudo muito no lúdico. Será que aconteceu? Será que não aconteceu? Agora, quando acontecem crimes, quando acontecem essas barbáries assim, psicológicas, sexuais, esses controles, é da vida real, é pior ainda. Eu acho que mais por isso que a gente fala mais sobre coisas assim, né, relacionadas ao lúdico mesmo, porque é claro, né, a gente fala sobre algumas coisas mais reais, mas 90% é coisas mais Me fantasiosas, afeta né? menos, sabia? Me afeta. Teve uma época que eu era muito focada na questão criminal, eu queria entender a mente das pessoas que fazem isso. Só que realmente você vai entrando
Se você tem muita empatia pela situação, tem uma hora que te começa a fazer mal. É, tem que nem eu tava pensando, né, sobre... A gente começa a pensar em vários casos, né, tipo de crimes, assim, coisa... o pai matou a família inteira, enterrou não sei aonde e não sei o que. Aí, agora quando a gente fala, supor, de demônios, de entidades, de monstros e tal, a gente fica com aquele pé, né? A gente fica no muro de acreditar ou não acreditar. Mas quando a gente vê casos horríveis assim desse e se põe no lugar, né, das vítimas, que é uma coisa assim, eu gosto de me pôr no lugar das pessoas assim para, é, sabe, ter a compaixão, sei lá, para não ter correr o risco de eu fazer isso com outra pessoa, sabe, assim, não ter sabe, me humanizar, eu acho, mais, porque sei lá, Sim. com o passar dos anos eu posso acabar perdendo um pouco da humanidade, que a gente vê tanta atrocidade que acaba desensibilizando a gente, né? É, Então sim. eu vejo dessa forma, assim, então me colocando no lugar das vítimas, é claro, né, que eu nunca vou poder sentir 100% o que as pessoas sentirem e tal, mas é uma coisa que me faz mal, assim, sabe? De pensar o que a É. pessoa tá pensando, o que ela tá sentindo, o que ela sentiu nos dias, nas horas posteriores. Então é uma coisa, assim, muito assustadora de se passar, e eu gostaria, assim, que isso fosse diferente, sabe? Que É. essas coisas não ocorreriam no nosso mundo, que a gente é governado por nós humanos, né? Que teoricamente seríamos os seres mais inteligentes do planeta e temos a humanidade, né? Isso que significa humanidade, você poder ter empatia pelos outros e tal. É claro que por aí tem uma maçã podre ou outra, uma laranja podre, como você quiser. Então a gente deveria ser 99% ter empatia pelos outros, não fazer o mal, mas isso não ocorre desde o princípio dos tempos, né? Aí o mundo é mau, o mundo é péssimo, é muito pesado. Uma coisa que, gente, fica aí de lição pra vocês, só uma observação, tá? Toda vez que o Pediri ele ganha um prêmio, né, alguma coisa assim, ele agradece a Deus. Olha que bonito, sabe? Eu agradeço a Deus, a minha mãe. Você olha assim um discurso e fala: "Nossa, um homem de Deus, um homem cristão". Olha aí, o homem de Deus, o homem cristão. Tá vendo? Tipo, então as pessoas falar não adianta. A atitude é o que realmente vale. Então, assim, foda-se se ele falava de Deus. Ele é um homem de Deus. Gente, tipo, tem coisa mais demoníaca do que esse cara fazia. E tem aqueles lances também, tipo, uma coisa que eu fico muito curiosa. Eles têm uma coisa que eles sempre fazem os triângulos, né, com as mãos nos clipes, Beyoncé, Jay-Z, P. Diddy, Justin Bieber, todos esses, Rihanna. Mano, como que será, né? Porque assim, nunca foi explicado realmente o verdadeiro motivo. Será que é alguma seita entre eles? O que que será? O que que eles estudam? Assim, igual tem esse lance falando que a Beyoncé, ela mexe com bruxaria, tá normal. Tipo, ok, mexe, todo mundo, né, faz alguma coisa aí. Mas será que eles fazem parte de alguma coisa? Será que isso vai vir à tona? Tô curiosa, viu? Eu acho que pode sair coisas, novas informações por aí. E é isso, Má, sobre o tema que a gente falou bastante do Pediri, gosto muito do hip hop do Black, como eu falei, é um som que eu curto, dancei muito, curti muito o rolê ouvindo. Infelizmente, isso tudo veio à tona, mas nada que fosse escondido dos nossos olhos, então, gente, abre o olho para o que está acontecendo no nosso país atualmente, tá? Não seja complacente com as situações que acontecem, falando, ah, não, é ok, isso não é ok. Olha, tem menor, tem droga, tem putaria, gente, o negócio é o mesmo buraco, sabe? Então, prestem atenção.
A gente está falando aqui, se tiver novas informações, a gente vai atualizando vocês. E é isso, Mar. Sobre o tema, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, só gostaria de agradecer que ouviu até agora. Muito obrigado. Se você puder, né, nos seguir aqui no Spotify, caso você esteja ouvindo no Spotify, ou aqui no YouTube, se inscreva no canal no YouTube. A gente sempre está tentando lançar um episódio por semana aí. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Gente, comentem aqui o que vocês acham disso, se vocês concordam, se não concordam, se vocês já esperavam toda essa situação, se surpreendeu ou não, porque assim, é aquela coisa, para mim não surpreendeu em nada, eu acho que, mas vai sair muita informação desse buraco, vai. E é isso aí, gente, até a próxima e tchau.